Agora eu entrei aí. É porque eu estou com dificuldade para operar isso aqui. Oh my God. Pastor, eu não vou insistir no modelo, né, do processo. Mas as perguntas têm que ser concretas, não uma coisa enrolada. Por exemplo, eu fiz uma pergunta, não é? Simples, não é? O motivo porque é que você não é evangélico, não é? E o irmão citou algumas coisas, de facto, mas respondeu outras que não tinham nada a ver com o assunto. É questão, o título evangélico, não é? Porque a gente tem que responder dentro da Bíblia. Agora, congresso, não vem na Bíblia. Há coisas que não vêm na Bíblia. A gente tem que ir só pelo que está na Bíblia. Protestante não vem na Bíblia. Então, não tem como ninguém me chamar de protestante porque não está na Bíblia. Está a entender? A gente só vai falar de Bíblia. Então, façam-me uma pergunta da Bíblia. Eu vou responder na Bíblia. E evangélico está na Bíblia, pastor? Amém. Boa pergunta. Dê-me aí o tempo necessário, que são... O irmão também falou bastante. Eu vou responder. Amém? Pronto, desativei o seu micro, vamos então aqui. Vamos então à Bíblia. A resposta é na Bíblia. Não é? Evangélico vem na Bíblia? Não. Não vem a palavra. Atenção. Não vem a palavra evangélico. Todavia vem o Evangelho. Quem crê diga amém? O conceito vem, ou seja, fazer aqui uma à parte. Vem de Evangelion, que quer dizer a boa nova, ou a boa mensagem. Não é? Aqui no comentário do bíblico, Miquel diz The Good News of the Redemption through Jesus. Portanto, The Good News of the Redemption through Jesus. A boa nova da redenção através de Jesus. Portanto, é o Evangelho de Jesus, a boa nova. Portanto, o próprio Jesus, ele era evangélico. Aí é que está o erro. O nosso Salvador, ele era evangélico. Ele pregava a boa nova. O que é ser evangélico? É anunciador de boas novas. Não é? Então, esta resposta é muito simples. O Sr. Rubens não é muito a favor das curas hoje, milagres hoje. Só que o próprio apóstolo Paulo dizia, não vos falta nenhum dom. Então, na igreja primitiva, havia todos os dons em operação. Na igreja de Corinto havia dom de operação de maravilhas, como, por exemplo, o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo e o paralítico andar. Portanto, o Evangelho não é só filosofia, não é só boa conversa. É também poder de Deus e justiça para todo aquele que nele crê. Porque nos dias do apóstolo Paulo havia libertação. Pessoas terrivelmente endemoniadas eram libertas de demónios. Hoje, na prática, não é, na igreja onde eu estou, também as pessoas são libertas de demónios. As pessoas são curadas de enfermos. Agora, Deus opera todos os dias da mesma maneira? Não. Deus tem que curar toda a gente que está doente? Não. Deus cura quem Ele quer, porque Ele faz tudo o que lhe agrada. Então nós vemos aqui o Evangelho, não. É uma palavra de salvação. É uma boa nova para o pecador. Então Jesus, ele era evangélico. Está aqui. Tem aqui outros itens aqui. Mateus 9:25. Vamos aqui a Mateus 9:25. Amém? E se eu exceder o tempo, o irmão Rubens aí controla, diz para, eu vou parar quando... Amém? Só convém ler a Bíblia, porque bem-aventurado aquele que lê. Tem muita gente que não lê a Bíblia. Vai para a internet, acha mais piada aprender com professores na net e aí não aprende nada, só desaprende. A maioria dos que estão na net estão enganando o povo. Então nós temos que ir para a Escritura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se permaneceres na minha palavra. E como é que tu permaneces na palavra? Se tu leres a Bíblia. Então tu tens de ler a Bíblia. Está aqui. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não é? Ele falou ali algo que a Bíblia não sei o quê. Não consta dos originais. Mas sem entendimento. Porque nós não estamos aqui, eu não estou para discutir tema histórico. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Então este Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado a todo o mundo, em testemunha de todas as nações, e então virá o fim. O objetivo do Evangelho é que o pecador que está no pecado se liberte. Não é? Agora vou só ler aqui em Romanos uma coisa aqui interessante. Diz aqui o apóstolo Paulo. Olha aqui, o apóstolo Paulo aqui dizendo... Dizia assim, o próprio apóstolo Paulo dizia, porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu dizer que eu não sou Evangelho, estou a me envergonhar do Evangelho. É uma boa nova. Eu sou o transportador, sou o anunciador da boa nova de salvação. Então, sou evangélico. Não me envergonho do Evangelho de Cristo.
pois é poder de Deus e salvação, aliás, para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Não é? E também vamos aqui para concluir, só porque eu também não quero enfadar muitos irmãos, Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. E diz assim, maravilho, versículo 6, que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça para outro evangelho. Atenção, nós não estamos aqui a fazer piadinhas com a palavra graça, porque nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Está em 1 João capítulo 5, versículo 19. Todas as línguas. Nós não podemos chamar Jesus de Yahushua, porque então tínhamos que ler tudo em hebraico. Mas se tu fores olhar os caracteres hebraicos, não dá para ler. Porque os caracteres, as letras hebraicas, são diferentes das letras em português. Os caracteres gregos do Novo Testamento, no qual foi inspirado, são diferentes. Então teve que haver tradução e transliteração. E há evidências internas dentro da Bíblia para traduções. Ou seja, nós sabemos que Jesus, o nome Jesus em português vem de Iesus. Então, diz assim, maravilha então depressa passasseis daquele que vos chamou à graça para outro evangelho. Outro. Cuidado com os outros evangelhos, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ao longe do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que vos seja anátema. Assim também como já vos dissemos, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, que é outra boa nova, não é? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, quer dizer, se tu estiveres a viver uma vida de pecado, tu vais morrer. E essa morte é espiritual, e quando Jesus vier, tu ficas de fora, tu não tens salvação. Somente se abandonares o pecado, confessa e deixa alcançar a misericórdia. Este é o verdadeiro evangelho. Anunciar que todos estão em pecado, e somente em Cristo nós temos a salvação. Este é o evangelho. Se alguém anunciar outro, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus. Amém? Persuado eu os homens ou a Deus. Ou procura agradar aos homens. Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pronto. Eu espero que tenha sido respondida esta pergunta. Eu sou evangélico, porquê? Porque eu prego e anuncio o evangelho. O evangelho é boa nova. É boa nova de Jesus, de salvação. Bem? E nesta hora, pronto, o irmão Rubens perguntou uma coisa, eu tenho que lhe perguntar outra. Vamos então, um pergunta uma coisa, outro pergunta outra. Eu agora tenho que perguntar uma coisa interessantíssima. Não é? Diga, em relação a uma questão muito interessante, esta questão é de veras interessante. De veras interessante. Em relação aos milagres, às curas, às revelações do Divino Espírito Santo, às profecias, não é? Aos dons, estão lá em 1 Coríntios, não é? No capítulo número 12. Em relação aos vários dons que estão lá, a pergunta que eu faço é, em relação a dons do Espírito Santo, que são 9, se você crê que esses dons cessaram com a morte do último apóstolo, ou seja, quando o último apóstolo acabou, nós, a igreja, hoje já não há mais revelação, não há mais profecia, não há mais visão, não há mais sonho profético, não há mais arrebatamento de espírito e de sentidos, conforme experimentaram Paulo, Pedro, João, outros. Não existe mais curas, não existe mais milagres. Será que isso acabou? No seu conceito. E eu agora vou desligar o meu microfone e o irmão vai ter 10 minutos, o tempo que for necessário. Eu também não demorei 10 minutos, o tempo que for necessário para responder qual é a sua fé, qual é a sua crença em relação a este importante assunto. Você crê que Jesus só veio para dar a salvação física, mas que também não tem poder para curar? Será que ele não tem poder? Será que os dons cessaram? Será que ele hoje não opera? Isso foi só para aqueles dias? É isso que você pensa? Ou outra coisa? Amém? Eu vou agora aqui iniciar, vou desligar o meu micro. Pastor, eu ouvi atentamente o senhor, gostei muito da explicação do senhor sobre o Evangelho, né? E para falar dessas questões que Deus opera, né? Ou os dons do Espírito Santo, né? Ou Jesus pode fazer milagre, ou fazer essas maravilhas ainda hoje.
eu penso que é importante ainda retratar a questão de ser evangélico. O pastor explicou tão bem o que é ser evangélico. Eu não estou falando isso de, vamos dizer assim, de, como é que fala, que é mentira, mas está falando que é verdade, como é que fala a palavra? Ironia. De jeito nenhum estou falando de ironia. Eu vejo que o pastor falou exatamente igual está na Escritura. Evangelho, pregar as boas novas. Então, ser evangélico, o pastor falou com muita propriedade que é isso, que é pregar as boas novas. Mas agora, eu pergunto, hoje, olha o perfil do evangélico. Pergunta a alguém o que é ser evangélico, eles vão te dizer, é ir para a igreja. Ser evangélico é ser membro de igreja. Ser evangélico é frequentar culto e andar com roupa comprida. Ser evangélico é obedecer os preceitos doutrinários de uma instituição religiosa. Isso é o ser evangélico hoje. Mas o que o pastor explicou como ser evangélico, e eu gostei demais, é justamente o que está na Escritura. Pregar as boas novas. Até o pastor fez um alerta aí que eu considero muito importante, né? Não sair deste para outro evangelho. E qual evangelho é hoje? De caminhar até o templo, de ser evangélico hoje, fazendo preceitos doutrinários. Esse ser evangélico hoje, eu vejo com muita diferença do ser evangélico explicado pelo pastor lendo a Escritura. Eu fiquei maravilhado, eu achei lindo, eu falo isso perante o Criador. Porque o pastor leu do jeitinho que é ser evangélico sem religião. É ser o evangélico igual o Salvador era. Vamos dizer dessa forma, de falar das boas novas, né? E os demais. Agora, esse modelo de ser evangélico hoje, pastor, não tem como fugir. É só olhar dia de domingo as pessoas caminhando para o culto. Aí entra numa dessas portas e vai ver o que é ser evangélico hoje. É cultuar a Deus, é bater palma, é cantar, é cair no poder, é rodar no espírito. Desculpa interromper. Amém? Não tem problema. Você fez apenas um comentário. Eu fiz-lhe uma pergunta específica. Estamos a falar de milagres, porque a questão não é se a gente deve ou não congregar. Isso é outra questão que fica para depois. A questão é milagres, curas, revelações, profecia, os 9 dons do Espírito Santo, que estão mencionados em 1 Coríntios, capítulo número 12, estão ou não ainda em vigor. Eu sei, pastor, eu só tenho que saber se o pastor relaciona isso com a igreja, ou se isso aí o pastor acredita que em qualquer lugar, a qualquer hora. Porque se o pastor está relacionando com a igreja, eu penso, ou seja, com ser evangélico, estar na denominação, eu creio que tem a ver com o evangélico da outra pergunta. Agora, se não está relacionado, por exemplo, os dons ocorrem em qualquer lugar, para qualquer pessoa, e não necessariamente na igreja, com o pastor, com os membros. Eu só queria saber isso. O pastor relaciona isso com a igreja, quando pergunta para mim? A pergunta é relacionada à igreja ou não? À denominação? A pergunta é bem clara. A pergunta é bem clara. A questão aqui, nós não estamos a debater a questão se é importante ou não ir na igreja. Obviamente que é, e é mandamento. Mas isso é uma questão que a gente, depois você vai me elaborar a pergunta e eu vou responder em relação à igreja. Tá. A igreja universal, a igreja local, eu posso estar esclarecendo. Não é isso que está em causa. O que está em causa aqui, eu perguntei bem simples, porque Deus opera em qualquer parte. Imaginando que um homem chamado, por exemplo, Paulo, ou Carlos, imaginando que o Carlos, ele é usado por Deus em cura. Ele pode ser usado tanto dentro da igreja, num culto ao nosso Deus, dentro de uma congregação, numa assembleia, numa reunião local, como ele pode ser usado fora. Isso aí eu também concordo com o que você diz. Agora, a pergunta é se você crê que os dons estão em vigor, aqueles 9 dons, ou se já acabaram, já não existe para a igreja de hoje, ou seja, para os cristãos de hoje. É bem simples a pergunta. Porque o irmão relaciona com cristão, com igreja, essas coisas são segmentos religiosos. Eu não vejo isso na Escritura, entende? Vamos dizer, se está relacionado com as pessoas de hoje, poderia ser assim ou não? Porque senão já descarto logo. Ruben, é assim, a questão é assim, se os dons estão em vigor, ou seja, se hoje Deus continua a operar aqueles dons. Independente de cristão, de igreja. Querendo operar o Criador, quem impedirá? Como quiser. Depende da igreja? Hã? Responde como quiser. Não, porque a pergunta do pastor ficou bem direcionada, eu vou responder dentro da direção. Ela é bem direcionada. A questão é se os dons estão em vigor ou não hoje.
Hoje, independente de igreja. Então tá certo. O nosso Criador não muda. Eu acho que ainda tem mais uns 5 minutos aí, talvez. O nosso Criador não muda. A Escritura é clara. Diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse é o Criador. Ele não muda. Se Ele não muda, exatamente tudo aquilo que Ele preconizou para nós também não muda. Assim, certo que Ele querendo operar, quem impedirá? Ele faz o que Ele quer. Ele faz como quer. Ele usa a eguinha do Balaão. Ele usa uma serpente pendurada no deserto, uma pedra em Midian, quanto mais as pessoas. Então ele usa quem quer, como quer. Eu não posso de maneira dizer assim, ele vai usar um pastor, não vai usar uma pessoa comum da sociedade que é até um mendigo. Pelo contrário, para mim até ele usa o mendigo mais do que o pastor. Porque ele operando, quem impedirá? Quando nós vemos sempre o maior e o menor, vemos que sempre ele atua no menor. A Raabe foi a mulher que salvou a família dela. E os únicos que tiveram salvação naquele local que ele destruiu tudo. E Raabe era uma pessoa menosprezada. Vai em Jericó, pousa na casa, exatamente lá do Zaqueu, publicano, pecador, né? Vai na festa de Mateus, segundo o conceito, reunido com prostitutas e pecadores lá, segundo o que está na Escritura, foi assim visto pelos homens da religião da época. Então, o Criador querendo operar, quem impedirá? É claro que os dons dele sempre existiram e ele entrega a quem ele quiser, independente da pessoa se preparar para isso ou não, porque a força dele se aperfeiçoa na fraqueza. Ele é que decide, é dele. Agora, dizer que eu vou me consagrar a Deus, eu não vejo esse modelo, que eu vou ter no azeite para ele me usar, eu vou me preparar para ele usar, eu vejo ele capacitando as pessoas e não as pessoas se capacitando para estar com ele como num curso. Por exemplo, eu vou exercer agora a chefia de uma multinacional, eu vou me especializar num curso para poder exercer essa chefia. Eu não vejo isso. Esse modelo eu não vejo na Escritura, ninguém se preparando para estar com ele, para estar mais próximo dele. Eu vejo ele exatamente usando quem ele quer. Ele chega para o profeta Samuel e diz: Samuel, vai vir aqui um homem procurando a vaquinha. Quando esse homem chega, ele diz: olha, eu sou o menor da casa do meu pai, que é a menor tribo em Israel, usado pelo Criador. Então, Davi, o pequenininho, até Samuel admirou, não, mas eu não vejo como o homem vê. E Samuel já havia levado uma porretada lá atrás sobre isso, com o rei anterior, né, que era um homem simples, da casa simples, de uma tribo simples. Então o Criador usa quem ele quer. Ele vai usar com os dons dele, hoje, amanhã e sempre. Agora, está escrito e bem claro, aparecerão homens que farão tantos sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. É profecia. Pergunta, esses homens não vieram? Ainda irão de vir? Então, eu penso muito mais que hoje nós temos essas falcatruas sendo realizadas em shows televisivos, principalmente para atrair multidões em troca de buscar o dinheiro deles, do que uma verdadeira operação do Pai. Ele querendo operar, ele vai operar. Não tenho dúvida disso. Agora, os espíritos de adivinhações que estavam seguindo Paulo, Shaul, lá na época de Atos, será que eles sumiram? Será que os encantadores do Egito morreram e desapareceram? Ou será que eles estão aí até hoje? Então, eu nunca vi um cara aleijado do braço, com o braço crescendo nesses lugares. O dia que eu ver numa igreja um cara que não tem braço, o braço dele agora começou a crescer, um bracinho ali ficou grande na hora, ou apareceu, aí eu creio que esses homens estão fazendo milagres verdadeiros. Enquanto eu não ver uma cabeça cortada voltar a fixar no lugar, enquanto eu não ver um cara sem perna nascer perna nele, eu não acredito nesses homens. Agora, no Criador, é por causa dele que eu estou aqui, sempre estive, e é por amor a ele que eu sempre fiz a série Prepare-se para a Próxima. Mas se preparar de acordo com a Escritura. Nós vimos muito bem, se alguém anunciar outro evangelho, peraí, o que está aí não é aquele? O pastor explicou muito bem aquele, e nós vimos que aquele é muito diferente do ser evangélico de hoje. É uma outra coisa que está aí, ou será que não? Isso aí só não quer enxergar quem não vê, porque nós não vimos esse modelo na Escritura, né? Esse modelo das pessoas tendo esses compromissos litúrgicos, doutrinários, e de localizações fixas em templos, né? Segmentados. Mas é isso aí, pastor. Eu penso que é o seguinte,
Os dons sempre existiram, sempre vão existir, mas são dons que o próprio Criador dá a quem Ele quer, conforme Ele quer, segundo a medida dele. Não tocamos nós um tambor aqui na terra para o Criador se movimentar lá. Não sapateamos nós aqui na terra para movimentar o Pai lá. Ele se movimenta por Ele próprio, não porque nós excitamos ou nós buscamos essa movimentação dele. Ele independe de nós para tudo, é o que está na Escritura, é o que eu vejo nos relatos da Escritura. Nós dependemos dele para tudo, ele não depende de nós para nada, muito menos para movimentar a força dele. Ele chega a dizer, até mesmo se você for infiel, eu permaneço fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Vai um pastor falar uma coisa dessa dentro da igreja, onde o povo fica tudo oprimido, onde oprime as pessoas todas para ficar achando que é pecador, que está tudo errado. Vai falar a verdade dessa lá dentro. É difícil. Por quê? Porque tem que falar coisas que vão prender cada vez mais as pessoas a esses lugares. Vai, por exemplo, pastor Luiz Fernando, dizer para os membros, olha, a Escritura diz que os pastores devem ser pastores até que as pessoas não sejam mais meninos na fé, até que tenha a unidade do Espírito, até que tem prazo de validade. Vai dizer que pastor tem prazo de validade. Acabou o tempo? 34? Eu não vou quanto. Desculpa interromper, o tempo também já excedeu um pouco. É assim, fiz aquela pergunta, não é? Eu só discordei basicamente num ponto. Mas também isto é para... É assim, eu creio que Deus pode dar dons a quem Ele quiser. Obviamente. Todavia, o próprio apóstolo Paulo escreveu na sua epístola em Coríntios, não é? Buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Então, essa ordem foi para os cristãos, ou seja, foi para os crentes em Deus, não é? Para buscarem os melhores dons. Então, é um mandamento que a gente deve buscar. Nós devemos nos preparar para receber esses dons. Também não é de qualquer forma. Deus pode usar quem quiser, mas ele tendo um profeta, alguém usado em profecia, ele não vai usar alguém que nem crê em Deus. Você está a entender? É isso que eu entendo. Mas pronto. Eu fiz uma pergunta, você respondeu. Agora você faz uma pergunta e eu vou responder. Está fechado. A Bíblia é a palavra de Deus? Se é, qual? Qual Bíblia? Amém? Eu vou escrever aqui. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus? Não, a pergunta, se eu respondesse que é, eu pergunto qual delas. É a mesma pergunta, não são duas. Amém? Eu vou fechar aqui. Eu vou também ter um prazo de cerca, pronto, o tempo que der, até o máximo 10 minutos. Estou aqui. Aqui está 10 minutos. Eu já meti o cronômetro para mim mesmo. Bem? Se puder desligar o microfone, pronto. Então é assim. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Vamos ler aqui. João, primeiro vou responder à pergunta, depois vou responder a questão de versões e traduções. Embora sem entrar muito na questão histórica, porque aí nós tínhamos que entrar mesmo a fundo na questão histórica. Mas é assim. Jesus falou em Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse não passarão ou não hão de passar é um não enfático, quer dizer, jamais passarão. Jamais. Então as palavras de Deus elas não podem passar. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, nós podemos ler também, isto é um texto tremendo, não é? Que diz assim, ele quem? Jesus, respondendo a quem? Ao diabo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Portanto, o pão, estamos a falar do pão, o alimento físico, mas de toda a palavra, toda, que sai da boca de Deus. Então, toda a palavra é cada uma das palavras que Deus inspirou e preservou. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e esteja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Então diz aqui toda a palavra de Deus. Então é importante que Deus não somente Ele inspirou a Escritura, mas Ele também preservou. Porque se o homem vai viver, ele tem que viver de uma palavra que foi inspirada lá há milhares de anos atrás, não é? Foi inspirada como Moisés escreveu e é inspirada hoje. Ela não muda. Não é? E também está em Mateus capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Aleluia. Não cuideis que vim abolir a lei aos profetas. Eu não vim abrogar, quer dizer, abolir. Não vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim
destruir. Jesus não veio para destruir a lei dos profetas. Eu não vim abrogar, quer dizer abolir, mas sim cumprir, porque vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou til se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Eu agora aqui não vou entrar em detalhes técnicos do hebraico e do grego, mas para tu entenderes, a correspondência ali se refere ao Iod, que é a menor letra do alfabeto hebraico, que é do tamanho de um apóstrofe. Seria algo como uma coisinha assim, não sei se dá para ver aí, uma coisinha pequenina assim. Portanto, a menor letra do alfabeto hebraico, constituída só por consoantes, não vai passar em menor til, é o traço que difere uma letra da outra. Por exemplo, o Dalet do Nun Sufit, que são muito parecidas. Então não se vai omitir. Deus prometeu. Agora, se Deus falou, e se Ele não pode ser mentiroso, é impossível que Deus mente, Ele prometeu, Ele cumpriu. Agora, esta primeira pergunta ela é bem fácil. Está lá no Salmo 68, se eu não estou em erro. Deus nos deu a sua palavra. Se Ele nos deu, é para nós. Tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então é útil para o nosso ensino. Tudo. Então, a humanidade vai viver de toda a palavra. Então essas palavras têm que estar preservadas em algum lado. Agora a questão é o seguinte. Já vimos que tudo foi inspirado por Deus. Agora é o seguinte. Agora, a segunda pergunta. Se me disserem qual é a Bíblia? Irmãos, eu uso a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. É a melhor Bíblia por N motivos. Só que se eu fosse explicar os motivos, teríamos que entrar no contexto histórico. Porque, basicamente, porque existem Bíblias diferentes hoje. Eu tenho um estudo bíblico, podem acessar o meu site, porque existem Bíblias diferentes. O meu Rubens pode acessar, qualquer pessoa, porque existem Bíblias diferentes. Qual delas devo usar? A espada ou o canivete? Não é que eu não possa converter lendo uma Bíblia católica, uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia ecuménica, que eu considero inferiores, que são de facto inferiores. Porque também basta uma palavra e o meu servo será sarado. Quer dizer, basta uma palavra e a pessoa que está doente, está morta espiritualmente, ela pode sarar. Não é preciso tu saberes a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. É bom que tu conheças, que tu leias. Mas mesmo que tu saibas só uma palavra, tu podes ser salvo, podes ser sarado. Não é? Agora a questão é assim, eu me converti de ler a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Eu me converti. Eu não me converti por ir à igreja, nem nada disso, nem porque tens que vir na igreja. Não. Embora seja mandamento, nós devemos congregar. Esse mandamento não foi abolido. Atenção, e Deus se agrada. Que a gente se ajunte num só lugar para tomar a ceia, para adorar a Ele em espírito e em verdade, para fazer os nossos cultos à ação de graça e testemunho. Isso é bíblico. Agora o que está em causa não é isso. Não é? Eu me converti com uma Bíblia inferior. Faltam 2.553 palavras em português, que é a Almeida Revista e Atualizada. Face às corrigidas. Face à Revista Corrigida e à Corrigida Fiel. Que são as melhores Bíblias em português. Eu posso dizer, a melhor Bíblia digna de ser chamada a Palavra de Deus em português é a Almeida Revisada, Corrigida, Fiel aos originais. A sigla é ACF. É a Bíblia Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana. Porque aí está tudo. Aí não é um canivete. Eu me converti com um canivete, com uma Bíblia um pouco inferior. Mas, porquê? Porque basta uma palavra, basta uma frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se for por mim. E em nenhum outro há salvação. Não, em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. E a Bíblia diz, não é? Então, para a salvação, basta às vezes só um versículo. E a pessoa que está lá no pecado, ela é salva. A questão é essa. Eu creio que Deus inspirou e preservou. Só que eu não te vou dizer a ti, nem a ninguém, que as Bíblias são todas iguais. Porque aí estaria a ser mentiroso sobre Deus. Eu digo-te, Deus preservou, só que, aleluia, a única em português para mim digna de ser chamada a Palavra de Deus é a Corrigida Fiel. Saída de muito perto da Almeida Revista e Corrigida. Agora, os motivos pelos quais nós temos Bíblias diferentes, temos que entrar na parte histórica, não é esse o tema aqui, não é? E eu te explicaria só por 3 motivos. São 3 T's. Porquê é que há Bíblias diferentes? Por 3 T's. O texto que serviu de base às Bíblias é diferente. Existe o textus receptus, texto recebido, no latim. E existe também o texto crítico. Ou seja, o texto recebido ele é maioritário. Concorda com 5.210 manuscritos. É maioritário. Representa mais de 90 e tal por cento das evidências. É amplamente concordante entre si. Não é? E amplamente utilizado desde as primeiras igrejas até os dias de hoje, Cristo. Então, foi amplamente utilizado. É o texto recepto que é o melhor. Depois existe o texto escrito, o texto crítico, que foi somente elaborado e exaltado no ano de 1881, em pleno século XIX, por 2 homens hereges, chamados Westcott e Hort, que eram adoradores de imagem de escultura. Adoravam imagem de escultura. Adoravam Maria. E faziam parte do movimento de regresso a Roma. O senhor está falando de história, pastor. O senhor está falando de história. Vê como é que é difícil falar da Bíblia sem falar em história? Tá bom. Ok, então pronto. Você perguntou, eu teria que ir para ali. Mas é assim, a Bíblia, a melhor Bíblia em português é a Almeida Corrigida Fiel. Agora, como é que eu posso ver? De uma forma bem simples. Tu comparas a Corrigida Fiel com a Revista Atualizada. Por exemplo,
Um versículo. Você pode apontar aí. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na revista atualizada está faltando a parte B do versículo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quer dizer, se eu fosse um herege, um falso profeta, eu diria, olha, tu já estás em Cristo, então está tudo muito bem. Tu já estás em Cristo, já estás salvo. Podes viver no pecado, podes andar aí a roubar, a matar, nos vícios, a destruir, a adulterar, a fornicar, está tudo bem. Já estás salvo. Só que há um detalhe. A parte B do versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que consta, aleluia, da maioria dos manuscritos. Só não consta de 2 manuscritos que são muito exaltados, que é o Alexandrinos, o Sinaíticos e o Vaticanos. São 2 ou 3 manuscritos que eles exaltam muito, mas que são os piores. Mas não vou entrar em detalhes históricos, porque aí há muita contradição. Não vou entrar. Pronto, eu creio que eu respondi à sua pergunta. Agora vou ter que lhe fazer uma pergunta eu. Vamos então pôr aqui... Pode pôr o som no microfone. Já pôs o som? Diga aí qualquer coisa. Alô, qualquer coisa. Pronto. Tá. Então pronto. Agora vou fazer uma pergunta. Doutrina da salvação. Porque assim, quer se queira, quer não, quer a gente gosta ou não, a Bíblia é um livro religioso, porque há a religião verdadeira, conforme está lá em Tiago 27, que aquilo é uma metonimia, ou seja, é parte pelo todo. Ser cristão não é apenas visitar órfãos e viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Ser cristão é ser santo em toda a maneira de viver, conforme 1 Pedro 1, 15 e 16. E sem santificação, ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12, 14. Então, ser cristão é bem mais do que o que está lá em Tiago 27. Aquilo ali é uma metonimia, é uma figura de linguagem do português, não é? É uma figura de expressão, de linguagem, em que toma-se a parte pelo todo. É bom tu visitares os órfãos e viúvas? É bom. Então, e se for um mendigo, não visitas? E se for um parente teu, não visitas? Então, não é, a religião pura não é só isso. Logo vemos que é a parte pelo todo. Nós temos que saber interpretar, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, é assim. Mas eu quero fazer a pergunta, é uma coisa bem simples. Doutrina da salvação. Doutrina da salvação. Vamos entrar. O que é doutrina, irmão? É ensino, instrução, ensinamento. E isso não é mau. Porque pela minha doutrina, dizia Jesus, sabeis se eu venho do Pai ou se falo por mim mesmo. Então, pela doutrina, a gente sabe se alguém vem de Deus ou do diabo. Agora nós vamos entrar aqui. Doutrina da salvação. Uma pergunta muito simples. Todos vão ser salvos? Agora vou desligar o microfone. Espera aí, ainda não responda. Deixa-me só aqui parar aqui. Todos vão ser salvos? Você crê na doutrina universalista que toda a gente vai ser salva, independentemente de estar no pecado ou não, de viver em santidade ou não, independentemente de ter boas obras, porque eu não digo que as obras salvam. Todavia, é o seguinte, qual é a relação entre a fé e as obras? A fé fica no meio. A fé fica no meio. Então, obras para eu ser salvo, eu não creio. Porque Jesus pagou o preço de graça. Eu não tive que pagar nada para ser salvo. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Todavia, a fé gera obras, porque a fé sem obras é morte. Então, se eu digo que sou salvo, mas eu estou roubando, matando, destruindo, como é que eu posso ser salvo se as minhas obras são más? As minhas obras me condenam. Então, a pergunta que eu faço ao Sr. Rubens, doutrina da salvação, é: todos vão ser salvos? Ainda não responda, espera só um pouco, eu agora vou meter aqui, pronto, já está, o cronômetro. Pode iniciar, tem o tempo que quiser, até o máximo de... Todos podem ser salvos, claro. O Criador veio para que nenhum se perdesse, mas para que todos fossem salvos. Só uma pergunta, não é se podem. Se você crê que todos, independentemente de viver ou não no pecado, vão ser... Você falou isso aí por último, todos podem ser salvos? Eu respondi. Não é podem, todos vão ser. Ah, então você está reformulando. Não vão, não é se podem, vão ser. Se todos vão ser? Essa é outra pergunta, né? Boa. O irmão citou a passagem aí, né? Nenhum outro a salvação. Fez uma citação aí durante a fala do irmão da Bíblia, né? E não completou, porque não há nenhum outro nome dado. O senhor falou assim, não há nenhum outro pelo qual importa sejamos salvos. Não, comeu um pedacinho da passagem. Não há entre o homem nenhum outro nome dado entre os homens, nome. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Aí eu pergunto, Tiago é o mesmo nome que James? Ô James, vem cá, James. Vem aqui, Tiago. É o mesmo nome? De jeito nenhum. E, vamos dizer, supostamente se foi Yahushua. E Yahushua é Jesus? É um nome ou é outro? Só sei que só há um nome. Se é Yahushua também, eu não defendo. Eu não tenho certeza. Mas que é Jesus, isso eu tenho. Então, é só essa questão.
só do que o irmão colocou, porque o irmão já ouviu muito, irmão. A gente ouve muito e repete muito o que ouviu. Mas é bom ler, de novo ler na Escritura e ver o contexto legal. Porque às vezes a gente esquece de algumas passagens. Quer ver outro exemplo? O véu do templo se rasgou de alto a baixo e as pedras se fenderam. A gente não lê, a gente só lê que o véu do templo se rasgou. Quer ver outro? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A gente repete isso direto. Não. Sujeitai-vos ao Criador. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O texto que o sistema religioso repete vira uma cauterização na mente. E a gente esquece do que estava na Escritura de verdade. É bom sempre atentar para isso. Bom, o Salvador veio ao mundo para que ninguém se perca. A vontade do Criador é que todos se salvem. Mas, pela presciência do Criador, ele já disse repetidamente que muitos são chamados, poucos escolhidos. A porta é estreita e poucos são as que a encontram. É isso que eu vejo. Não pode ser a porta da igreja. O que mais tem hoje é porta de igreja por aí. Eu encontro com facilidade, principalmente aqui no Brasil, essas sinagogas aí de Valdomiro, de Malafaia, de RR e de Macedo. As que mais tem aqui são essas pragas aí. Você encontra isso em qualquer lugar. Agora, se a porta é estreita e poucos são a que a encontra, é porque tem que procurar. Por isso ele diz, busque e achará. Bata nessa porta e ela abrir-se-vos-á. A porta não está à escolha, é uma larga, uma pequena, como aquele quadro diabólico maçom católico sugeriu. A gente botou aquilo nos anos 70 na nossa casa. 2 portas, uma estreita e uma larga. Não. A porta estreita está oculta pelo processo religioso. Ela está escondida, nós temos que procurar a porta estreita. Então, procure e achá-la. Bata e abre-se-vos-á. Poucos são a que a encontra. Poucos. O Salvador morreu por todos? Morreu. Eu posso pegar os meus discos de Elvis Presley, que eu já dei todos, mas vou dar um exemplo. No tempo que eu era fã de Elvis, eu poderia deixar os meus discos para o pastor Luiz Fernando. Todos os meus discos do Elvis é do pastor Luiz Fernando. Vem pegar. Será que o pastor Luiz Fernando ia sair de Portugal para pegar meus discos do Elvis? Claro que não, isso não tem valor para ele. Como não tem para mim hoje, que eu dei tudo. Para Mary Help, que é muito amiga minha. Dei para ela. Eu não quis mais isso. Então, veja bem. Da mesma forma também, o Salvador morreu. Agora, se eu não quero, quem vai me obrigar? E muitos não querem. E muitos até querem, mas vão de forma errada. Porque não estão crendo no Salvador, como dizem as Escrituras. Eu penso que crer nele, como diz as Escrituras, vai fazer o que ele fez. Vai agir como ele agiu. E vai se comportar como ele se comportou e mandou que nós nos comportássemos. Né? Ele disse, naqueles dias jejuarão, nos dias que ele morreu, 3 dias, estarão com fome, jejuarão. Já passou, já jejuou. Hoje a gente tem o noivo, nós somos discípulos dele. Né? Nós temos ele, é o nosso noivo que nós esperamos como noiva ataviada. Senão nós não seríamos mais a noiva. Como nós somos a noiva, se não tem mais noivo? Não. A noiva espera o noivo. Nós temos o nosso noivo que vai vir. Então nós não podemos jejuar segundo o que ele falou. Os discípulos do Salvador não jejuam, está escrito. E os discípulos dos fariseus, aí é outra história. Esses jejuam. Bom, só respondendo, pastor, eu creio da seguinte forma, pelo que eu li. O Salvador morreu por todos. Todos. Mas existem os vasos de desonra. Existem aqueles que, pela presciência do Criador, ele já sabe que não herdarão o reino dos céus, não herdarão a eternidade, vão viver, ou seja, vão estar na morte eterna, que a gente costuma chamar de inferno. Agora, isso é algo que a pessoa tem que manter. Como eu vou querer uma coroa incorruptível se eu viver numa vida corruptível? Ah, vou falar de pecado? Essa palavra pecado ficou muito presa à pessoa que não é protestante ou evangélica ou religiosa. Então é ímpio, é pecador. Ficou muito preso a isso. Eu não arrisco dizer dessa forma. Aquele que comete pecado, eu digo aquele que não obedece ao Criador. Aquele que não obedece ao Criador, ele comete o pecado, a transgressão. Ele principalmente não ama o próximo. Se ele não cometer iniquidade nem impiedade, como ele vai pecar? Como ele vai transgredir? É só amar o próximo, não fazer mal a ninguém. Buscar ajudar quem puder ajudar. E aí, não ir após outros deuses, porque o nosso Pai é um Criador ciumento.
Então, assim sendo, o que a gente faz? Procura manter de pé. Aquele que está de pé, não caia. Não caia em tentação, não caia em pecado, não erre, não faça coisas contra o próximo. Agora, daí a dizer que eu tenho que completar minha salvação, pastor, aí é um tanto e outros tantos, né? Dizer, por exemplo, eu tenho que ser membro de igreja, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que ser carteirinha de membro, eu tenho que frequentar a corrente, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar jejuando, eu tenho que estar na igreja, então eu vou completar o serviço de Jesus, porque não foi completo. E esse, eu não tenho dúvida. O de Jesus da Bíblia pode não ter sido completo, mas do Criador da Escritura, daquele que crê nele, como diz as Escrituras, este foi completo, eu não tenho dúvidas. Por isso eu prefiro servir a esse. E não faço mais nenhum preceito religioso. Eu não vou a lugar nenhum buscar ele, porque eu já li ele falando pela boca do profeta. Não vai me buscar em Gilgal. Todavia não me busque em Betel. De Siló fiz sumir a minha arca. E nesse mesmo livro de Amós ele diz, quer servir ao Senhor? Ame o seu próximo como a si mesmo. Não queira mal dos outros, não prejudique ninguém. E pronto. Pode-me fazer então uma pergunta? Eu não estou a ouvir nada. Faça aí uma pergunta. Não, agora eu? Aí eu? Pastor, eu vou fazer a pergunta baseada num verso da Bíblia. Porque pode ler a Bíblia, não é? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimos do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham saídos dos lombos de Abraão. Tendo em vista que o pastor já fez vários vídeos falando sobre dízimo, né? E tendo em vista, considerando que o pastor receba dízimo dos fiéis, eu pergunto isso, o pastor pertence à tribo de Levi e é um sacerdote eleito da tribo de Levi? É essa a pergunta? É. Pronto, então agora vai-me dar tempo para eu responder. Isto é uma pergunta bem boa para que todos entendam sobre essa mensagem. Os levitas não só recebiam dízimos, mas eles geriam, não é? Geriam os dízimos, porque eram os gestores, eram os despenseiros da casa do tesouro. Hoje os despenseiros, conforme Tito 1,7, são claramente os bispos, que também são pastores, conforme já foi falado. Então hoje, quem deve gerir é um tesoureiro, é um pastor nomeado pelo pastor presidente. Porque Jesus também tinha tesoureiro e deve seguir o exemplo de Jesus. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Então nós temos o exemplo de Jesus nas igrejas evangélicas, não é? Existe um pastor dirigente, é o que preside sobre nós na igreja. Existem pastores que presidem, existem outros que não presidem, são também pastores, mas não presidem as congregações, mas não são os presidentes. Ele deve nomear um tesoureiro. Esse tesoureiro também deve ser um bispo, deve ser um pastor. Então isto é bíblico. Agora, nós vemos aqui, ele não diz certamente por nós está escrito que o que lavra deve lavrar com esperança. Então por nós, o apóstolo Paulo falava de quem? Dos apóstolos. E o apóstolo Pedro também era pastor. Então é apóstolos, pastores, é os que anunciam o Evangelho. Agora aqui, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as coisas carnais? O meu tempo já está a chegar ao fim, mas eu vou tentar ser breve. Em Gálatas 6, então ele semeava o quê? A palavra. E ele recolhia o material para a sua vida. Ele recolhia dízimos e ofertas. E repara que em Gálatas 6 diz, aquele que é alimentado pela palavra, reparta dentre todos os seus bens com aquele que o alimenta. Porque quando está escrito, Deus não se deixa escarnecer e tudo o que o homem semear, ele também o ceifará. Então com maldição, por vezes a pessoa é amaldiçoada e não se percebe o porquê. Aleluia. Agora repara aqui. Se outros participam deste poder sobre vós, que outros? Se outros participam deste poder sobre vós, no verso 12, são os levitas. Qual é o poder? Receber dízimos e ofertas, conforme Números, capítulo 18. Porque não e mais justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, antes suportámos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Nós quem? Paulo e Barnabé, na igreja de Corinto, ele não recebeu dízimo, porque ele já recebia dízimos e ofertas das outras igrejas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Está lá em 2 Coríntios, capítulo... Até vou abrir aqui. Ainda tenho um tempinho, vou tentar ser breve. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e versículo 9. Diz assim, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Então ele recebia salário de outras igrejas. Ele optou em Corinto por não receber. Ele recebeu de outras. Então ele recebia salário. Quem é contra salário é contra a Escritura. A Escritura não pode ser anulada, disse Jesus. Não é?
Pode rir à vontade, mas esta é a verdade. Pode ir rindo à vontade. Não, pastor, me perdoa, pastor. Pode rir, esteja à vontade. Outras igrejas descobriu. Acaso despojei outras igrejas? Verão, não interrompa, ainda tenho meio minuto. Outras igrejas descobriu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, não tinha necessidade e ninguém foi pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedónia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ter pesado. Então foi uma opção do apóstolo Paulo. Olha o mandamento de Jesus. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Portanto, o direito dos levitas passou agora para os pastores. Amém? Eu creio que respondi a esta pergunta sobre dízimos e agora vou fazer uma pergunta ao Senhor. Pode pôr o micro, pode pôr o som. Não estou a ouvir nada. Não estou... Agora não há muito tempo. Não é só... Vamos uma pergunta a cada um, que é para depois você elaborar a última, eu também. Santa Ceia. Ou seja, como é que você entende a Santa Ceia? Não me responda agora, ouça só. A pergunta é bem simples. Portanto, você entende que, não é? Jesus não quer que a gente faça a Santa Ceia em memória dele, nos reunimos e comemos aquela refeição simbólica. Aquela refeição não é para matar a fome, mas é para simbolizar, não é, a vinda dele. Até que eu venha. Todas as vezes que tomares este pão e beberes este cálice, anunciais a minha morte. Ou seja, anunciamos que ele morreu para nos salvar até que ele venha. E todas as vezes que vos reunis em memória de mim. Então, eu quero saber qual é a interpretação, ou seja, qual é o conceito de ceia. Você acha que os cristãos, os servos de Deus, devem tomar ceia ou não? E o porquê? São duas questões numa, mas o tempo são 10, porque está relacionado uma com a outra. 10 minutos, espero só um pouquinho. Portanto, a pergunta é bem simples. Acha que nós hoje devemos tomar ceia ou não? E o porquê? Eu agora vou parar aqui, vou meter aqui o cronômetro para si, e pronto, está a contar, vou desligar o meu micro. Pastor, apenas uma questão interessante que se faz notar sobre simbologia, né? É uma palavra simbolizar, simbolizando, simbologia. Eu não tenho visto na Escritura essas simbologias. Eu vejo simbologias na maçonaria, nas propagandas subliminares, nas empresas que fazem seus logotipos, né? Mas simbologia do pão simbolizando isso e o vinho simbolizando aquilo, eu não vi ainda. Se tiver aí, me mostra que eu aprendo também. Não estou dizendo que não tenha, né? Estou dizendo que não vi. Quando a gente lê a Escritura, nós temos um conhecimento da situação de acordo com o que foi escrito. Quando nós aprendemos num processo religioso, o conhecimento que é passado é segundo o que alguém colocou nesse processo religioso daquela forma. Então, assim sendo, quando nós vamos para a Bíblia Ferreira de Almeida, a primeira versão dela, nós não encontramos comer em memória de mim. Mas nas versões novas, nós encontramos comei, façam isso em memória de mim. Esse pedaço. Só que hoje, com a internet, nós vamos para a Vulgata, de onde surgiram essas Bíblias. E vamos ver que também na Vulgata não tem comei, fazem isso em memória de mim. Senhor Rubens, desculpa interrompê-lo, assim, nós não vamos para Vulgatas aqui, porque isso aí é tudo questão de história. Nós aqui não estamos a debater história. Então, a Vulgata é a Bíblia. Continua. Vamos só para a Bíblia. A resposta é na Bíblia. Você vai ler o texto na Bíblia? Vai ler e vai interpretar e a gente vai aprender. Eu também quero aprender. Se quer saber se você tem a ideia certa ou não. Força. Mas é porque eu não sei como o pastor consegue desligar a Bíblia da Vulgata. Se a Bíblia é a Vulgata, aí eu fico achando estranho isso. Não é não? A Vulgata é errada? Eu não posso fazer pergunta agora, senão você vai ficar 10 minutos respondendo. É complicado esse negócio, porque... então não vamos falar da Vulgata, não. Vou falar da Ferreira de Almeida, a versão de 1600 e pouco. Inclusive eu tenho ela no computador aí, mas eu não sei nem onde anda. Eu sei que na versão primeira do Ferreira de Almeida não tinha. Comei, fazer isso em memória de mim. Não tem essa ordem, este mandamento, nem para os discípulos naquela oportunidade. Quanto mais para a gente hoje. Então, quando eu vejo, pastor, quando eu vejo o Salvador nosso falando sobre coisa espiritual e física, eu fico atento. E observo que ele usa exemplos de coisas que vemos para mostrar o que não vemos. Assim ele diz, olha, para onde eu vou, vós não podeis ir. E alguém diz, nós não sabemos nem para onde você vai, como saberemos o caminho? E ele diz, o caminho sou eu. Porque a pessoa está pensando que é um caminho físico. Mas ele não é caminho físico, é espiritual. Da mesma forma ele fala, derrubem esse templo espiritual. E a pessoa fala, esse templo físico foi construído em 46 anos. Por quê? Porque aquelas pessoas só viam coisa física.
Da mesma forma, ele fala, a minha carne que eu vos hei dar de comer. Aparece alguém da multidão ali, do Sinédrio, né, sei lá, da religião ali, dos fariseus, e diz, como você nos dará a sua carne de comer? Ou seja, você está pensando que é a carne dele. Então, tudo aquelas pessoas viam físico, mas ele falava de assunto espiritual. Dai-me dessa água para que eu não tenha que fisicamente vir até o poço. Ele dizia, não, a água viva é espiritual. Sempre ele falou de coisa espiritual. E tem um mestre da lei que os religiosos cultuam, adoram, que é Nicodemos. Pô, o Salvador, você é mestre de Israel, não sabe essa coisa simples? Aquele que não nascer de novo é do espírito e da água, não é do ventre da mãe. Então, vocês, infelizmente, irmãos, evangélicos, que seguem uma religião evangélica, como eu segui 16 anos, só vê coisa física. E quanto ao pão, ele foi claro. Ele disse, vossos pais comeram aquele pão do deserto. Quem comeu daquele pão físico, morreu. O pão que eu vos der é minha carne, espiritual. Quem come dela, jamais morrerá. Agora, ele explica isso dentro da sinagoga judaica, de onde está bem claro. Ele não fez tantos milagres, porquanto ninguém ali creu nele. Ele não ia na sinagoga para poder ensinar as pessoas como se fosse um pastor, compactuando daquela safadeza. Ele ia lá para bater de frente com os diretores daquela sinagoga. E foram esses mesmos que não creram nele, por isso ele não fez muito milagre. E foram esses mesmos que questionaram ele. Como é que eu vou comer a tua carne? Vou pegar um pedaço aí, arrancar um pedaço e comer? Eles são loucos, só pensam coisa física. Então, quando ele diz, o que não come da minha carne não tem parte comigo, eu quero ver se ele está falando de carne física, já que no momento que ele falou isso, foi bem claro o texto, e diz que vossos pais comeram pão físico e morreram. Assim, eu não participo mais, mas participei, porque eu achava que era assim, depois que eu peguei a escritura e fui ler de verdade. Eu fui ler sem ficar igual o senhor faz, pastor. Para dar uma resposta, o senhor passei a Bíblia toda hora. Eu pergunto uma coisa, o senhor passei a Bíblia todinha. Vai aqui, vai ali, vai lá, e não respondeu. Eu perguntei se era levita, isso o senhor não respondeu. Passeou a Bíblia toda, mas não respondeu se era levita. Dizendo assim, não, eu sou levita, ou eu não sou levita. Não respondeu. Então, quer dizer, quando eu parei de passear na Bíblia e fui ler na íntegra, eu vi outra coisa. Eu vi que não tem amparo para se comer nada, em simbolismo de nada. Agora, buscando no contexto extra, aí você vê essa prática. Em outras culturas, que eu não vou entrar no detalhe. Mas numa ordenança do Salvador, come, faça isso em memória de mim, a não ser nas Bíblias modernas de Ferreira de Almeida, não tem mais em lugar nenhum. Só nas que saíram dela. Isso para mim é um texto apócrifo. Eu não considero um texto inspirado, porque ele não está nos originais. Ele não está nem na Ferreira de Almeida, a primeira versão que hoje está disponível na Biblioteca Nacional da internet. E é fácil dar uma olhada nisso. É fácil buscar essa Bíblia antiga. Inclusive o Robert, que é meu amigo, tem uma dela física. Ele tem uma dessa Bíblia que ele pega na mão e lê. E ali não está, comei, fazer isso em memória de mim, como na de nenhum padre está. Comer e fazer isso em memória de mim. Então, se não tem essa ordenança para comer pão, um pedacinho de pão e fazer isso em memória dele, eu vou fazer isso por quê? Aliás, que preceito religioso eu vou fazer se ele me livrou de todas... Desculpe estar a interromper, é assim, não, você vem novamente com história. História e teorias da carochinha, desculpe lá que porque é assim, nós não estamos aqui para ir à história. Porque se formos à história, eu tenho como provar... Está, sim, comigo. Está. Mas não vamos entrar porque depois viram um puxa para cá. Mas é a Bíblia, irmão. Na história é a Bíblia. Para um lado, puxa para o outro. Não vamos por aí. Você responda à questão de uma forma sábia. O que é que você entende por ceia? Qual é o seu conceito de ceia? E devemos ou não tomar a ceia conforme, não é? O pão ázimo, não é? E o fruto da vida. Devemos tomar ou não? É só isso. É uma coisa simples. A resposta tem que ser simples também. Força. Eu penso que podemos tomar, se quiser, qualquer coisa, comer, beber, mas não de forma cerimonial, não tem ordenança para isso. Não tem, nós não vemos Pedro fazendo isso, não vimos o Salvador fazendo isso, ele fazia a Páscoa judaica, está bem claro, foi a última ceia. Nós não vimos Gálatas, ninguém fazendo, não vimos ninguém fazer isso. Só Coríntios que fazia uma comilança. Quando você lê inteiro, você vê que aquilo era algo para poder denigrir, ou deixar os pobres com vergonha, porque eles levavam a melhor ceia, até cachaça, está escrito lá, e comiam pra caramba. É o que se usa para ler na hora da ceia. É que o pessoal se embriagava. Um se embriagava e o outro ficava com fome.
Então vocês não têm casa para comer? Paulo ainda dá uma bronca. Quando vos reunir no lugar, não é para comer a ceia do Criador, porque cada um comendo, come antecipadamente a sua própria ceia. Assim uns se embriagam e outros tenham fome. Até importa que haja heresias entre vós, para que os sinceros se manifestem. Olha em que momento Shaul fala de heresia. Na hora da ceia, que o protestantismo chama de Santa Ceia, que no caso de Coríntios era uma safadeza. Era uma covardia que se fazia com quem nada tinha. Levava-se as melhores comidas, comia na frente de quem levava a comida pobre naquela quermesse, e ali comia e envergonhava os outros. Por isso Paulo deu um sacode neles, mas é o texto usado para poder dizer que o Salvador mandou comer um pão e beber um pouco de suco de uva. Coisa que eu não vejo esse simbolismo em lugar nenhum, só vejo simbolismo na maçonaria, lá tem muito. Mas eu não vou dizer que isso é um ato maçônico não, porque certamente não é. É um ato mitraico. É de outra origem. Amém, Sr. Rubens. Pode-me fazer uma pergunta, então? É a última agora? Eu odeio religião. Eu sou atravessado com religião. Religião, para mim, é a coisa mais podre que existe na face da terra. O maior inimigo de Deus é a religião. O maior inimigo de Deus é a religião, porque as religiões é que fazem divisão.